Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso bom Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de repouso que o Senhor nos ofereceu e por mais um dia e ao ver o sol nascer, o Senhor nos proporciona essa vida, essa saúde e essa oportunidade de poder estarmos aqui mais uma vez nesse grupo para abrir a tua palavra e queremos pedir que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nessa manhã mais uma vez. Que as nossas mentes possam ser abertas para que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Tome em tuas mãos a cada família aqui representada nessa manhã, cada um dos seus problemas, especialmente a família do Fábio, que o Senhor possa, pelo poder do teu Espírito Santo, estar naquela casa, derramando o bálsamo do teu Espírito sobre aquela família, sobre sua família. E a todos nós também, que a nossa mente agora possa ser aberta, para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? E hoje nós vamos encerrar aqui a 7ª igreja, que é Laodiceia. Nós começamos aí, foram 7 dias, estudando cada dia uma igreja, no período que ela ia passar. E começamos ali Éfeso, né? Depois passamos para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje Laodiceia. Éfeso foi uma igreja desejável, a gente conheceu a história, foi uma igreja de grande crescimento, onde as pessoas realmente viviam o evangelho, não havia nada em falta uns com os outros, ali era uma união perfeita, o Espírito Santo desceu ali, no Pentecoste, 3.000 almas, 5.000 almas, no primeiro século, 6 milhões de pessoas, então a igreja cresceu bastante. Foi uma igreja que viveu realmente o evangelho na íntegra, né? Infelizmente, esse período ia passar, né? Aí veio uma reprovação para ela. Qual foi a reprovação de Jesus para ela? Que você abandonou o seu primeiro amor, né? E depois desse crescimento veio a perseguição, foi a igreja de Esmirna, o cavalo vermelho, né? O cavalo vermelho, as grandes perseguições que vieram, principalmente no 4º século da história, quando Diocleciano desencadeou uma perseguição de 10 anos, 10 dias, né? Tribulação, está em a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse. Aí, quando chega ali a igreja de Pérgamo, que é o mesmo cavalo preto, a perseguição ela para, porque Constantino assina de Milão, dá basta a perseguição, e nesse momento da história da igreja houve a mutação mais interessante dessa igreja. O cristianismo se iguala ao paganismo. Então a igreja se uniu ao Estado, infelizmente, e ali agora a igreja tinha o Estado como companhia, né? Igreja e Estado nunca deu certo. Quando você deixa ali o cavalo preto, houve muita comercialização ali naquela época, o abandono dos princípios da Bíblia foram deixados ali. Foi quando Constantino introduziu a santidade do domingo no mundo cristão, que está até hoje como o dia do Senhor. Deixando o cavalo preto, a gente entra no cavalo amarelo, que é o mesmo período de Tiatira, que foi as grandes perseguições que vieram agora o quê? Lá de dentro, não de fora, mas de dentro. Então, o cavalo amarelo simbolizando morte, a sepultura, e Tiatira tinha uma mulher, né? Essa mulher era Jezabel, que se dizia profetisa, se dizia a igreja do Senhor, mas ensinava os seus membros a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos, né? E temos ali a mulher dele, que é Acabe, que era rei de Israel, ou seja, Acabe estava ali representando o Estado e Jezabel a igreja. Quando surgiu ali as grandes perseguições da Inquisição Romana sobre os filhos de Deus, e chegaria um momento que Deus ia parar essa perseguição, porque a sua palavra já estava oculta há muito tempo. É quando você sai do cavalo amarelo, te atira, e você, no 5º selo, ele que corresponde à igreja de Filadélfia, à igreja de Sardes, é quando começa ali a reforma protestante. Então, Sardes é uma igreja, Éfeso é uma igreja pura, fiel, Esmirna uma igreja perseguida, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, uma igreja apostatada, um período apostatada, Tiatira, uma igreja corrompida, e
quando ele chega ali em Sardes, uma igreja reformada. Ali começava o movimento de reforma protestante contra os erros papais. Olha só. Aí, só que você vê quando Jesus manda aquela carta para Pérgamo, para Sardes, na realidade, ela tinha nome de que vivia, mas, na realidade, estava morta. Porque quando Lutero surge na história, ele dá uma revolução, assim, na questão do protestantismo, ali surge o nome dos protestantes, reforma. Então, na realidade, ele não concluiu todas as verdades que tinham que ser reveladas às pessoas. E quando ele morre, os reformadores morrem, os que ficaram não deram sequência. Aí começou a discutir, cada um seu ponto de vista. Então, tinha nome de que vivia, mas estava morto. Então, chegaria uma época em que as verdades deveriam vir à tona. Aí, quando você vê, quando sai de Sardes, ele vai para Filadélfia. Filadélfia foi ontem, nós estudamos, foi o grande revelamento que houve na história, quando as pessoas começaram a estudar Daniel e Apocalipse. Então, dali surgiu os grandes revivamentos. Miller começou a pregar sobre a voz de Jesus, né? Marcou a data, o cálculo que ele fez estava corretíssimo, o que estava errado foi o evento. Né? Entenderam que a purificação do santuário não era a terra, e sim o santuário celestial, onde Jesus ia ministrar em favor do seu povo. Tá? E hoje, agora, vamos encerrar essa última igreja, que é Laodiceia, que é o nosso período. Essa decepção aconteceu em 1844, certo? E Laodiceia começa praticamente a contar de lá para cá da decepção até a volta de Jesus. Mas, antes de a gente entrar no assunto, eu vou contar a vocês um pouco da história de Laodiceia. Não sei se alguns sabem como surgiu a cidade de Laodiceia, que é uma cidade milenar. Vocês lembram que quando estudamos aqui sobre os 4 animais simbólicos, eu vou lembrar, fazer vocês voltarem lá atrás. Lembram que, naquela época, quando Alexandre, o terceiro animal de 4 cabeças e 4 asas, quando ele teve domínio do império, que é aquele bode, lembra do bode que dava amarrada sobre o carneiro, que é o mesmo reino? Então, quando o Alexandre morreu, o seu reino foi dividido em 4 partes, né, 4 generais. Depois desses 4 generais, ficou só 2, que foi Seleuco e Ptolomeu. Seleuco ficou com seu quartel-general no Egito, na Síria, não é a Assíria, na Síria. E Ptolomeu, lá no Egito. Ptolomeu era um reino muito forte, muito mais forte do que Seleuco, que era na Síria, rei do norte, e Ptolomeu, rei do sul. Se você pegar o livro de Daniel, você vai encontrar lá no capítulo 11, ó, rei do norte e rei do sul, que era Ptolomeu e Seleuco. O que aconteceu? Como Seleuco era um rei muito forte, tinha muitas posses, propriedades, poder, aí Seleuco sempre queria fazer, né, assim, uma aliança com Ptolomeu. Só que Seleuco era casado, e tinha uma esposa que ele amava muito essa mulher, e o nome dela era Laodice. Laodice. E Ptolomeu fez um acordo com ele. Falou o seguinte, ó, para que nós possamos viver em paz, o norte, o sul, o Egito e a Síria, nós precisamos fazer um tratado aqui. E qual foi o tratado? Então, Ptolomeu, que era um rei muito mais forte do que Seleuco, ele fez uma proposta para ele. Qual foi a proposta? Você se divorcia de Laodice e você vai casar com minha filha Berenice. Olha a proposta que ele fez. Então, para que houvesse paz entre eles, porque entre a Síria e o Egito estava alguém no meio. Por isso que chama Norte e Rei do Sul. Então, no meio tinha uma nação. E a nação que estava no meio era o povo de Israel. Então, qualquer embate ou briga que tivesse, quem servia de almofada entre o norte e o sul era Israel, que sofria a consequência. Então, foi feito esse acordo. O que aconteceu? Seleuco, ele se divorcia de Laodice e casa com Berenice. E manda sua esposa e seu filho lá para o exílio. Vai lá para o exílio. Com o passar do tempo, ele tem até um filho com Berenice, tem um filho, e com o passar do tempo, Seleuco, ele percebia algumas qualidades que não havia
que havia em Laodice que Berenice não tinha. Você tem ideia, Ptolomeu tinha um amor tão grande por sua filha que até a água que ele mandava vinha do Egito, porque ele achava que a água que havia nascido não levava para sua filha. Um mimo muito grande com ela. Então, ele deu um dote tão grande para Ptolomeu, de ouro, que você pensar, ele trouxe junto com no navio para sua filha Berenice. E Laodice foi para o exílio. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Seleuco fez comparação entre uma e outra. E o que foi que ele fez? Ele agora, enquanto Ptolomeu estava vivo, ele não podia acabar o casamento, porque ia desfazer um contrato, uma aliança que eles tinham feito. Ptolomeu morre lá no Egito, e que fica no poder do seu filho. O que ele faz? Ele agora chama Laodice, né, para o palácio, e ele dispensa Berenice, mandando Berenice para o asilo. Exilou Berenice e trouxe novamente Laodice para a sua companhia. Com medo de que Seleuco fizesse a mesma coisa com ela de novo, tirasse ela de circulação novamente, Laodice foi o que ela fez. Como elas tinham muitos criados, sabe, sempre naquela época a rainha, né, tinha assim, pessoas que eram do seu lado. Foi o que ela fez. Ela mandou matar Berenice naquela época. Mandou matar Berenice, mandou matar o filho dela. Fez uma trama e mandou matar. E com medo de que Seleuco, né, com medo de Seleuco tomar novamente Berenice, antes de matar, foi o que ele fez. Ela envenenou o marido e colocou o seu filho no trono, o filho de Seleuco. Essa notícia dessa trama, antes de acontecer, chegou lá no Egito para o irmão de Berenice. Ele, sabendo da história, ele vem para a Síria com as suas, né, comitivas, seus navios, para evitar a tragédia que ia acontecer. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou, o cara já era tarde demais. Seleuco já estava morto, Berenice já estava morto, seu filho, e suas criadas, né? Aí foi o que ele fez. Ele chegou agora, matou Laodice, seus filhos, seu filho que havia, né, que estava com ele, e voltou para o Egito com todo o dote que Ptolomeu havia dado para Seleuco, né, e para sua irmã Berenice. Uma história trágica, né, uma história de poder, que quando as pessoas querem passar por cima das outras, não escolhem quem. Né? Quando as pessoas querem alcançar alguma coisa, elas passam por cima de quem tiver. Então, de Laodice por Seleuco, tanto Laodice, ele criou essa cidade chamada Laodiceia, que era uma cidade muitíssimo rica, que você pensar de beleza, estava ali igual o Taj Mahal. A pessoa construiu o Taj Mahal, ele construía em homenagem à sua esposa, matando sua mulher, construiu em homenagem a ela. Assim foi Laodiceia, a cidade de Laodiceia. Então, é uma cidade milenar que foi elaborada, projetada em homenagem à sua esposa, Laodice, né? Que era uma cidade muito rica. Por que Jesus usou essa expressão de Laodiceia para identificar o último período da igreja cristã até a sua volta? Vamos entender agora, né? Eu vou ler um trecho aqui Sally, desculpa, mas essa história é muito forte, mas aonde está na palavra aqui? Qual o livro que fala sobre essa história? Não capítulo sei. 11 de Daniel. Você vai encontrar Rei do Norte e Rei do Sul. Vai encontrar lá, certo? É uma linguagem Capítulo 11. profética, vai ter muitos símbolos, certo? Muitos símbolos ali. Então, é simbologia. Aí você tem que ir para a história, porque houve muitos historiadores que contam essa história como realmente aconteceu. Ainda bem que tem historiadores, né? Mas você vai ver uma parte lá adiante, que você vai ver você vê que Ptolomeu ali, ó, ele pega os dotes e ele volta para o Egito com as comitivas, tudo que o pai dele deu para sua filha, ele retorna para o Egito com essas imagens de escultura, ouro, prata, e retorna para o Egito. E, por enquanto, deixa o rei do norte em paz. Certo? Isso é uma profecia
que aconteceu e que vai acontecer. Por exemplo, hoje o Rei do Norte existe e o Rei do Sul existe também. Por que essa guerra entre a direita e a esquerda? Rei do Norte e Rei do Sul. Por que essa guerra de aprovar o aborto, aprovar o casamento de homem com homem, né? E não o aprovamento disso? Então, temos dois lados aí, a direita e a esquerda. Sabe que a direita não aprova isso, mas a esquerda aprova. Então, eu tenho aqui o Rei do Norte e o Rei do Sul, que lá adiante eu vou explicar a vocês com mais detalhes, ok? Então, deixa eu comentar com vocês aqui o que o Obrigada. chinês... Nada. O que o chinês fala sobre a questão de Laodiceia? Ainda a gente está no assunto aqui. A igreja de Laodiceia, por sua vez, retrata aqueles que perderam a simplicidade. Olha só. E por se acharem possuidores de revelações bíblicas elevadas, se sentem ricos e abastados, rejeitando novas revelações da parte do Senhor. Embora essa igreja se considere rica e conhecedora de muitas verdades, na realidade ela está empobrecida, né? Suas dificuldades estão expostas e não consegue enxergar a própria condição de miséria. É muito forte, mas é uma realidade. Lembre-se de uma coisa: Deus só fere para salvar o ser humano. Deus só fere para salvar. Então, é muito forte essa mensagem que tem para a igreja dos últimos dias, que somos nós, os laodiceanos, certo? Deixa eu completar aqui o resto. Mesmo assim, podemos ver o desejo do Senhor que alguém se arrependa ao ser disciplinado por ele e se humilhe abrindo-lhe a porta. A condição de Laodiceia nos adverte a ter o cuidado de jamais nos elevar sobre os outros, achando que temos mais conhecimento. Jamais pensemos de nós mesmos além do que convém. Está em Romanos 12, verso 3. Busquemos sempre manter a simplicidade, invocando o nome do Senhor e procurando praticar sua palavra conforme sua revelação atual. Como os demais estudiosos da Bíblia, nós também cremos que as condições das 4 últimas igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, mencionadas por João em Apocalipse, permanecerão até a vinda do Senhor. Em vista disso, vamos nos envolver com o avanço do Evangelho do Reino por toda a terra habitada, sempre invocando o nome do Senhor e praticando sua palavra. Agindo assim, não cairemos na condição negativa das igrejas repreendidas pelo Senhor, mas buscaremos ser vencedores como os da igreja de Filadélfia. Nós não podemos impedir que um pássaro voe por nossa cabeça, voando lá por cima. Não temos como proibir. Mas nós podemos proibir que ele faça ninho sobre nossa cabeça. O que Jesus queria dizer ao mandar essa carta para nós, povo dos últimos dias, geração que vai ver Jesus voltar na nuvem do céu com poder grandioso? O que significa essa carta para nós hoje? Ciro, pode colocar aí, Ciro. Vamos lá? Vamos à última carta, o último período, o nosso período e a nossa condição, como se encontra hoje. Ok? Então, essa carta vai para a Laodiceia. Paulo, uma vez, escreveu para alguns irmãos que estavam em Laodiceia, e no ano 60 houve um acontecimento, foi 63, um acontecimento extraordinário em Laodiceia. Tá? Então, vamos lá. Laodiceia, pode passar, Ciro? Era, ó, olha aí os mármores que era construída a cidade, você tem ideia da beleza que essa cidade era. Mármore de primeira qualidade. Então, quando a cidade foi construída em homenagem a Laodice, realmente foi uma cidade assim muito bem arquitetada, riquíssima. E ali havia arquedutos, havia uma fábrica de confecção, havia ali uma escola de medicina. Então, havia coisas que preenchiam o que as pessoas queriam. E eles ali dentro não sentiam falta de absolutamente nada e não precisavam de nada. Né? Pode passar, Ciro. Laodiceia está representando nada mais, nada menos, irmãos,
que é a era atual até a volta de Jesus. E nós estamos nela. Ó. Laodiceia constituía-se na cidade paraíso dos homens de negócio, riquíssima. Eu poderia dizer assim, igual os Estados Unidos, né? A primeira economia do mundo, era muitíssima rica e se orgulhava-se desse fato. Eu estou lembrando agora aqui que quando o presidente americano, quando perguntaram a ele sobre o Brasil, e ele com todo orgulho falou que nós, americanos, não precisamos de vocês, é vocês que precisam de nós. Olha que coisa. Quando eu li essa frase aqui, era muitíssima rica. E se orgulhava disso. Assim são os laodiceanos hoje, correto? Orgulho. Era muitíssimo rico e se orgulhava desse fato. Olha o que aconteceu. No ano 60, depois de Cristo, ela foi arrasada por um terremoto, mas tinha tantas condições financeiras que recusou o auxílio de Roma. A cidade foi reconstruída com seus próprios recursos. Dá mais um toque aí. Vamos ver a época agora. Sua riqueza, ela provinha do comércio e atividade bancária. Muito rica. Banqueiros riquíssimos. Lá em Laodiceia havia uma lã preta. Olha, lembra do cavalo preto? Lembra do cavalo branco? Então lá havia uma lã preta usada para confeccionar cobertores e roupas de luxo. Ela produzia isso aqui. Laodiceia também era notável por sua escola de medicina e por um colírio fabricado com ingredientes locais. Ela comercializava muito ouro ali naquela cidade, era muito rica. Lá havia um arqueduto que conduzia água de uma fonte de águas quentes e chegava à cidade morna. Não era própria para beber, mas apropriada para banho. Pode passar. Vamos ver agora as características da igreja. Amados, tudo foi registrado na história de Éfeso a Filadélfia. De Laodiceia para frente é a nossa história. Não haverá ninguém lá no futuro para escrever o que aconteceu com Laodiceia, como os outros. Por quê? Porque até lá, Jesus já voltou, já teria voltado a essa terra, e isso não vai ficar escrito, porque esse é o último período que nós iremos passar. Estamos bem próximos. Aí vem agora Jesus mandando esta carta para ela, para nós. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Lembra que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro? Que são as igrejas. Eu conheço as tuas obras, que tu não és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem é nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és o quê? Um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Que reprovação, né? Rapaz, que reprovação para nós. Então Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus conhece tudo a respeito da Laodiceia. Ela não é nem quente, nem fria. Quem dera ela fosse quente ou fria. Então ela é morna. Então, o nosso período hoje, a igreja, vamos falar de um modo geral cristã, ela não é quente e nem fria. Ela é morna. Porque não foi acontecendo no Pentecoste. A igreja cresceu. Ela pregou, ela viveu. Pedro, em nome de Jesus, até a sombra dele, quando ele passava, curava as pessoas. Pelo poder do Espírito Santo, só, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Então, a igreja realmente ela viveu o evangelho. Ela tinha o poder de Deus na mão, né? Isso serviu de testemunho para muita gente, e com aquilo muitas pessoas se converteram. Não foi? Foram perseguidos, foram mortos pelo evangelho.
Então, foi uma igreja que viveu o Evangelho. Esta igreja é o nosso período. Ela não é fria, porque ela tem o nome do Senhor, mas também ela não é quente. Antes fosse fria, que esquentaria, né? Mas ainda se orgulha, né? Eu sou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego. E pode passar. Olha o conselho para esta igreja. Esta igreja não vai receber nenhum elogio da parte de Jesus Cristo. E vem o conselho. Eu aconselho-te que de mim compre ouro, refinado pelo fogo, para ficar rico. Três coisas ele fala aqui. Ouro. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Ouro. O que mais? Vestiduras brancas para você se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o que mais? Colírio para fazer o quê? Ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então, o conselho dele para a igreja é esse. Você precisa comprar ouro refinado pelo fogo. Os banqueiros tinham demais naquela época, muito ouro. A cidade era rica. Mas eu te aconselho a comprar vestes brancas, porque ela produzia uma lã preta. E o que mais? Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Né? Então, são três conselhos que ele manda para a igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Qual é o pai que não ama o seu filho que não repreende ele? Então, Deus está nos repreendendo. E que, a princípio, quando você recebe uma reclamação de um pai, parece ser coisa ruim, né? Mas ele sabe por que ele está te repreendendo. Está te chamando a atenção para o teu bem. Então, essa carta é para o nosso bem. Né? Então, ele diz assim, ó, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Qualquer filho que não quer receber uma representação de um pai é um filho bastardo. Então, Deus só nos repreende e nos disciplina para nos salvar. Aí ele fala aqui, ó, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se, todavia, contudo, entretanto, né, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais um toque. Maravilha, né? Elogio para esta igreja não existe. Não há elogio para ela. Porque ela precisa de repreensão e precisa voltar ao primeiro amor. Repreensão, pode passar assim. Laodiceia, você não é fria e nem quente, você é morna. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto. A água morna dá náuseas. Vomita, né? A vontade de vomitar, porque não é a água morna, algumas pessoas nem querem tomar. Então, estou a ponto, dizer que ele vai vomitar. Estou a ponto, caso a igreja não se arrependa. Pode passar assim? Laodiceia compartilha seu orgulho e autossuficiência, mas sem razão. Jesus enviou, então, reprovação particularmente severa para ela. Conselho, adiante, Ciro. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Pode passar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou cear com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu ler um texto para vocês aqui, de um teólogo chamado Hans Stefanovic, o que ele fala sobre Laodiceia.
A gente vai explicar o que significa aqui o ouro, o que significa o colírio, né? E a lã preta. Ok? Muito bem. Laodiceia. Laodiceia está em uma condição tão ruim que Jesus não tem nada de positivo para dizer a respeito dela. Deus tem misericórdia de nós. Apesar da ausência de acusações específicas de pecado, apostasia ou heresia, nenhuma outra igreja recebe uma repreensão tão severa da parte de Cristo. Ele compara o suprimento de água da cidade aos membros, nem agradavelmente frios, nem quentes, mas mornos. Por esse motivo, Jesus estava prestes a vomitá-los da boca. A igreja reflete a complacência de uma cidade cheia de si, crendo que a riqueza é um sinal de favor divino. Por isso, não sente necessidade alguma. Infelizmente, sua riqueza material não se traduz em riqueza espiritual. Pelo contrário, os cristãos de Laodiceia acabam experimentando o efeito oposto. Nesse caso, a palavra grega para pobre, quer dizer, phortos, significa pobreza extrema. Além disso, a falta de consciência da própria condição os deixou espiritualmente cegos. Que irônico para uma cidade conhecida por tratamento para olhos. Jesus aconselhou a igreja a comprar 3 coisas dele. A primeira é ouro, refinado pelo fogo, o que tornaria os laodiceanos verdadeiramente ricos, um símbolo de fé testada e aprovada. Vamos lá? 1 Pedro, quem está aí com a Bíblia, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Vamos ler. 1, 7. 1 Pedro 1, verso 7. O ouro, que simboliza o ouro aqui. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo terrestre, a tenda móvel, ele mandou fazer um objeto que ficava no lugar santíssimo. E esse objeto se chamava a Arca da Aliança, ou se chama a Arca da Aliança, porque ela está no céu original. E essa arca ele mandou fazer toda de madeira de acácia. Era uma madeira imune a qualquer tipo de cupim, de água. Então, era uma madeira de lei. Mas ele fez algo mais. Ele mandou que Moisés pegasse o melhor ouro, que era o ouro fino de Ofir, que é difícil de encontrar, e que ele revestisse essa arca por dentro e por fora de ouro. Aquela madeira simboliza, talvez, cada um de nós, o ser humano. Mas por que revestir de ouro? O ouro simboliza o caráter de Deus envolvendo a pessoa. 1 Pedro 1, verso 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o ouro aqui simboliza a nossa fé, né? O nosso caráter. Jesus nos aconselha a buscar, né? Compre ouro refinado pelo fogo. Você sabe que o ouro, o cara que vai pegar o ouro lá, ele pega bruto. E para torná-lo ouro, ele precisa passar pelo fogo, para ser refinado e aparecer a beleza do seu brilho. Então, aqui é um conselho para nós. Eu quero que você compre ouro refinado pelo fogo, que é nos ser revestido do caráter de Deus, né? Da justiça de Cristo, da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, Cristo oferece vestiduras brancas para cobrir a nudez, um símbolo da salvação. Eu queria que você voltasse sua Bíblia para Isaías 61, verso 10. Tem vários versos aqui, se der, te ler. Se não der, eu vou deixar com vocês, para vocês lerem em casa. Isaías 61, verso 10. Vamos ver o que o profeta fala.
com respeito às vestes brancas, Leão verso 10. Diz assim: Eu me regozijo grandemente no Senhor. Minha alma Isso. está exultante no meu Deus, porque Ele me tem vestido com as vestes de salvação. Ele tem me coberto com o manto de justiça, como um noivo no dia do casamento, adorna a si mesmo, com ornamentos, como uma noiva no dia do casamento, adorna a si mesma com as suas joias. Que maravilha, né, Mário? Então, o conselho é, ó, compre ouro, fé dele, a justiça dele, e o que mais? Vestes brancas. Por que branca? Símbolo de pureza, de fidelidade, de lealdade, né, de brandura. Não é assim? Você me falou aqui, ó, como se fosse uma noiva para o seu esposo. Então, as vestiduras brancas simbolizam a justiça de Cristo, imputada em cada um de nós. Você vê que a cidade, ela produzia uma lã preta. Preta, símbolo de quê? Da apostasia. Lembra do cavalo preto? Apostasia. O cavalo branco era o quê? Era a pureza. Então, aconselho que você compre de mim essas vestes brancas para você se vestir, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez espiritual. Eu sempre digo assim, sabe, gente? Nós não temos nada para oferecer ao Senhor Deus, a Jesus. Nada a não ter nossa vida preguiça. No plano da salvação, idealizado por Deus, nós humanos só entramos com pecado. É ou não é? Só entramos com pecado. E carecemos dessa graça dele para nos salvar. Por mais que eu faça o bem, por mais que eu faça boas ações, isso não me leva à salvação. O que me leva à salvação, o fruto, as obras são a consequência da salvação de Jesus. Então, ele nos aconselha, nesse período de Laodiceia, a nos vestir desses vestes brancos e comprar ouro refinado pelo fogo. Ok? Então, e de um relacionamento correto com ele. Por fim, ele oferece o que mais? Colírio para curar os olhos, a fim de conseguir enxergar com precisão a própria condição e o valor da herança que Jesus torna disponível a ele. Vamos agora para Efésios, capítulo 1 de Efésios. Vamos ver o que o Paulo escreveu ali aos seus irmãos ali em Efésios, na carta aos Efésios. O que é que ele fala sobre a questão também? Efésios, capítulo 1, 17 e 18. 17 e 18. Olha só. O colírio aqui simboliza o Espírito Santo, para que Deus possa abrir os nossos olhos a fim de que veja a nossa condição. Acharam? Quem quiser ler, pode ler para mim, por favor. 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, Muito qual bem. é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação do seu grande poder. Muito bem. Olha que maravilha, né? Então, ele nos aconselha a comprar 3 coisas. O quê? Ouro. O que mais? Vestes brancas. E o que mais? Colírio. Que maravilha, né? Então, ele fala assim, ó, eu estou à porta e bato. Capítulo 3, verso 20 e 22. Deixa eu contar para vocês aqui uma história rapidinho. Lá no Oriente Médio, naquela época, as pessoas, quando queriam chamar as outras, nunca batiam na porta, a não ser que fosse alguma coisa urgente. Sempre chamava assim, ô fulano, ciclano, e a pessoa saía. Quando alguém batia na porta, era porque é algo muito urgente. Então, quando Jesus usa essa expressão aqui, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. Estou batendo, estou chamando. Então, ele está onde? Do lado de fora da porta.
Ele não está dentro da porta, dentro de casa, está fora, está batendo. Então, se você ouvir a voz, se eu ouvir a voz de Jesus, e eu abrir a porta, ele vai entrar. Cristo nunca arromba a porta de ninguém. Foi um grande erro na Idade Média a igreja pensar que ela tinha o direito de converter as pessoas pela força. Invadir a liberdade de consciência das pessoas. Um grande erro. Então Jesus diz assim, ó, eu estou à porta e bato. Tenho pressa. Né? Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu vou entrar em sua casa, ele vai entrar em nossa vida, ele vai cear conosco, né? E nós com ele. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, olha, é tão importante isso aqui, sabe que os covardes não vão entrar no reino de Deus. Muitos foram covardes. Eu sempre peço a Deus força para continuar essa caminhada e não me vender por nada nesse mundo. É difícil, gente, como é difícil. A caminhada cristã é muito difícil. É muitas barreiras que a gente enfrenta. Vem problema de família, vem problema com filhos, vem problema no comércio, vem problema com os irmãos da igreja. Então, é uma gama de problemas que vem, uma enxurrada para você desistir. Então, ele diz lá em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 21 de Apocalipse, fala sobre o novo céu, a nova terra. Aqui no último verso, perdão, no capítulo 21, verso 8, ele fala sobre aqui a cidade santa, o novo céu, a nova terra, e ele fala aqui, ó, no capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, capítulo Mas 21... quanto aos humildes, mas Isso. quanto aos tímidos e aos incrédulos e os abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, quem são os covardes? São os tímidos, os incrédulos. Então, os covardes não vão entrar no reino de Deus. Porque ele fala assim, ao vencedor, né, vai sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono, né? Então, o fato de que esses itens não estão disponíveis de graça indica que os habitantes da Odisseia precisariam dar algo em troca por aquilo que necessitavam. Deveriam entregar o orgulho, a complacência e a autossuficiência, para a gente receber as riquezas de Cristo. Jesus não desiste deles e faz todo o possível para que reconheçam sua condição e quebrem as correntes da autossuficiência. O único remédio é o arrependimento verdadeiro e um novo começo com Cristo, Jesus. Jesus conclui seu apelo com a imagem emocionante da sua presença batendo na porta. De repente, Cristo passa a falar aos indivíduos da igreja, aqueles que abrirem a porta, desfrutarão um manjar especial com ele, indicando um relacionamento profundo e pessoal. Em geral, o número de promessas é proporcional ao declínio da condição espiritual da igreja. Mas a Odisseia só recebe uma promessa: sentar-se no trono com Jesus. Entretanto, essa promessa que se cumprirá quando Jesus voltar a essa terra abrange todas as outras: sentar-se com Jesus no seu trono. A atitude morna e autossuficiente de Odisseia anuncia profeticamente a condição desde 1854 até a volta de Jesus, de maneira decepção. Lutamos para ter autenticidade e fazer mais do que apenas deixar a vida nos levar. O tempo é urgente. Entretanto, tumulto político, religioso e secular, de uma forma jamais experimentada por qualquer geração anterior. Você vê que o mundo está em uma guerra aí, está numa comoção terrível. Política está aí. A advertência de Cristo à Laodiceia é uma mensagem direta para nós e tem desdobramentos abrangentes para todos os que vivem no fim da história dessa terra. Aí está a última igreja, nem um elogio para ela, apenas reprovação e conselhos. Que Deus abençoe e que
nós possamos não ser essa Laodiceia, sair desse estado morno, né, que estamos, e propagar o evangelho do Senhor e viver o evangelho. Lá no Pentecoste, era chamada a chuva serôdia. Jesus estava começando a igreja, já tem aqui 7 minutos ainda. Estava começando a igreja, e eles não tinham ido para nenhuma faculdade, eram homens indultos, né, semi-analfabetos, e a igreja precisava começar. Então foi preciso um poder sobrenatural para impulsionar aquelas pessoas para a pregação do evangelho. Você viu que o Mário falou que eles conheceram Jesus, depois eles voltaram novamente para a pescaria. Voltaram a pescar. Então, Deus chamou esses homens sem armas, sem sacerdócio, sem nada, apenas pela palavra, e foram revestidos pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. Não será diferente nos últimos dias. Deus vai ter um povo aqui na terra, que está em toda a face da terra, mesmo pessoas que não têm conhecimento profundo das Escrituras, como algumas profecias, mas Deus está aí. Sincero como eles são, naquilo que eles creem, isso é muito importante, porque, mesmo entrando em alguns erros que não conhecem, Deus só vai julgar um homem. Nada mais, nada além do que ele conhece. Então, quando a luz chega para você, de uma forma, foi aquele o conhecimento que você teve. Então, Deus não leva em conta o tempo de ignorância da pessoa, mas ele notifica a todos os homens, todo lugar que se arrepende. Então, quando o conhecimento chega, que o Espírito Santo abre a nossa mente, nós precisamos aceitar esse conhecimento. Então, lá no futuro, eu creio bem próximo, que novamente o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre essa terra. Está lá em Apocalipse capítulo 7, 6 e 7, que fala sobre os 7 selos, antes de abrir o 7º selo, que é a volta de Jesus, o povo vai ser selado, e o Senhor vai derramar a porção dobrada do seu Espírito Santo para concluir a obra aqui nessa terra. E não vai ser com menos poder do que foi no passado. Por mais tecnologia que a gente tenha, você sabe que a gente tem, né? Conhecimento que a gente tem, profético, doutrinário, evangelhos, por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha tecnologia, você vê quando a Bíblia fala em Apocalipse 14, verso 6 até verso 12, o anjo voando pelo meio do céu, não é um anjo literal, ali o anjo é mensageiro, que está falando o que estão fazendo aqui agora. Olha só, o pessoal está lá nos Estados Unidos, Mário está em São Paulo, eu estou em Jiquié, Dona Neide está lá em Trocamento de Jabaquara. Isso aqui é o quê? O evangelho voando pelo meio do céu através da tecnologia e pregando o evangelho eterno. Então, o que acontece? Por mais que a gente tenha essa tecnologia, força para levar o evangelho através desse instrumento pequeno que está aqui diante de mim, e você está em suas mãos também, sem o Espírito Santo, essa obra não vai ser concluída. Então, a gente crê que só o poder do Espírito Santo vai fazer esse trabalho por nós e em nós. E ela vai ser concluída a obra do Senhor e Jesus voltar a essa terra. Para a honra e glória dele. Né? Nós temos algumas coisas para enfrentar pela frente ainda. Virão dias difíceis, a gente sabe disso. A besta da terra vai se unir com a besta do mar e vai obrigar os habitantes da terra a adorar a primeira besta, cuja chaga mortal ela foi curada. Isso vai acontecer ainda. E já está em grande andamento. Depois vou mostrar a vocês alguns documentos que eu tenho aqui, dos anos 90, onde uma coisa que ninguém pensava que ia acontecer, aconteceu, que é o momento ecumênico. Isso já está acontecendo há muito tempo. E já tem até documentos assinados lá nos Estados Unidos. Depois vou explicar a vocês mais detalhado adiante. Bom? Amados, que Deus abençoe vocês. E para vocês compreenderem a mensagem de hoje. Amém. Amém. Salles, Sim. eu estou muito feliz nessa questão, que a palavra de Deus ela se renova a todo momento. Mesmo que a gente já ouviu a palavra, mas ela vem, hoje mesmo, ela veio na minha alma, no meu coração, como um refrigério muito grande. Amém. E Amém. vocês Glória a sabem Deus. que a palavra de Deus, ela que renova, ela que exorta, ela que fala, ela que corrige. E glória a Deus, estou muito feliz,
porque olha que palavra tão maravilhosa que fala. Jesus está à porta e ele bate. Jesus não é invasor. Ele vai lá, entra se você abrir seu coração. E louvado seja Deus, porque ele relata na sua palavra que ao vencedor, meus irmãos, vamos ficar firme e constante para podermos vencer. E a coisa linda que nós hoje vem como um renovo dentro de minha alma é que nós vamos ceiar com o Senhor. E eu já li, agora não sei onde é que está registrado nesse momento, que eu sei que Ciro vai falar, que o Senhor vai nos servir. Olha que coisa linda, gente, Jesus nos servindo. Então vamos confiar, vamos ficar firmes no Senhor, vamos vencer, haja o que houver, vamos continuar Amém. firmes para podermos vencer e cearmos com o Senhor, que as nossas Amém. vestes estejam sempre branca para o Amém. Senhor nos receber, em nome de Jesus. Obrigada por esse Amém. momento que eu abro meu coração e falo da alegria do meu coração. Venha o que vier, não vamos desistir, porque Deus ele é conosco. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Que bom, viu? Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer expressar? Ótimo. É tudo isso aí que nós precisamos saber, é tudo isso que nós precisamos aprender e colocar em prática, Isso, Mário. porque não é só ouvir, é colocar em prática, Uhum. porque é isso que Deus quer de nós. Eu posso Essas, orar, Thales? essas mensagens que a gente ouve, proféticas, na realidade é a revelação de Jesus para nós, para preparar a igreja para a grande tribulação que virá pela frente aí. Então, precisa estar atentos, porque às vezes algumas denominações elas pregam sobre profecia e às vezes não dá nome aos bois. Isso é muito importante, porque o mundo futurista está aí ensinando que o anticristo vai aparecer ainda lá, fazer paz com Israel. Isso nunca vai acontecer. O anticristo está entre nós há muito tempo. Ele é o chifre pequeno, Daniel 7. Mudou os tempos, mudou a lei de Deus. E ele vai, juntamente com a besta da terra, vai formar leis para perseguir o povo de Deus. Essas mensagens são para nos advertir, para ficar atentos. Nós não sabemos quem vai estar vivo para ver isso aqui. Nós não sabemos quem vai estar vivo. Mas a mensagem precisa continuar, para que quando vier essas coisas, diga assim, ó, o Senhor não me avisou. Amém. Quem quiser pode orar aí. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, aprender sobre os Teus ensinamentos, ó Pai. Amém. E eu te peço nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, protege e guarda cada um que ouviu esta palavra, Senhor. Amém. Eu quero te pedir, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito sobre cada um deles, ó Pai. Não só do Teu Espírito, mas que os anjos também, Pai, estejam em maior número, Senhor, para nos proteger, Senhor. Pois nós sabemos, ó Pai, que o inimigo das nossas almas quer nos retalhar, Pai. Protege-nos, guarda, Senhor, cada um que participou desse devocional, Senhor. Cada um que está ouvindo, cada um que ainda vai ouvir, Senhor, sejam impactados pelo poder do Teu Espírito. Abençoa, Pai, o Salles, Senhor, cobre ele com Teu manto, Senhor. Guarda ele, Senhor, do ataque do inimigo, Senhor, para que ele possa, Senhor, ter um dia abençoado na Tua presença, Senhor. Amém. Que ele seja, Senhor, recompensado por tudo isso, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus provedor. Abençoa também o Samuel, o Ciro, o James, meu filho, Senhor, a Ruth, o Kevin, o Lucas, a Marineide, a Tamires, todos aqueles que estão atentos à Tua palavra, Senhor. E que esta palavra, Senhor, se cumpra na vida de cada um deles, ó Pai. Que eles não sejam quentes nem mornos, Senhor, nem frios, Senhor, mas que sejam quentes realmente, Senhor. Que eles possam se dedicar à Tua palavra todos os dias, Pai.
para que haja recompensa, Senhor, na vida eterna. Obrigado, Amém. Senhor. Dá-nos um bom dia. Em nome de Jesus, eu oro e Amém. agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Amém, amados? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.